Bom, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar aqui o professor Dante, que eu sei que está se aposentando brevissimamente, está concluindo o ciclo dele, uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, porque desde a fundação da FEA, a grande maioria de vocês não me conhece, exceto alguns que fazem estágio lá conosco, a gente procura estar junto aqui com vocês, procura apoiar, porque, enfim, essa universidade mudou o patamar significativamente, ou melhor, a FEA especificamente, não a Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo também, da produtividade, da eficiência, da discussão e de tudo que acontece nessa cidade, nessa região. Queria aproveitar a oportunidade também para agradecer aqui ao Alex. Nós não combinamos, embora, obviamente, a gente se conhece, já fizemos alguns debates, mas nós não combinamos. Tem alguns pontos que a gente converge bastante, alguns poucos pontos que a gente diverge, mas é impressionante como foi interessante ouvir o Alex antes de mim, porque vai ficar talvez muito mais claro para vocês, porque ele fundamentou o diagnóstico dentro da teoria e daquilo que efetivamente nós conseguimos enxergar hoje como a somatória de problemas, que eu vou colocar no slide daqui a pouquinho, que o Brasil tem, que realmente ele foi enaltecendo de uma maneira absolutamente clara e didática, como bastante complicado. E cabe a mim, pelo menos tentar, e é isso que a gente vai fazer, mostrar que, sim, nós podemos reverter isso num lapso de tempo muito mais curto do que parece, embora não seja nem um pouco trivial, e a sociedade precisa fazer escolhas urgentissimamente. E aqui eu quero provocar fortemente vocês, porque vocês estão cansados de saber, vou chover no molhado, vocês são elite, esta universidade é elite, vocês têm um nível de formação absurdamente diferente da média brasileira e da média internacional, portanto a responsabilidade é de vocês, não é nossa. Nós podemos ajudar os professores e quem está lá nesse capital, mas a responsabilidade objetivamente de fazer a inflexão na curva desse país que o Alex mostrou tão claramente é de vocês, sem sombra de dúvida. E o primeiro passo é efetivamente mergulhar muito fundo nos estudos e no diagnóstico daquilo que efetivamente acontece. E com isso eu cumprimento também mais uma vez aqui pela organização de um evento como esse, plural, onde estão aqui os economistas, os futuros economistas, os administradores e os contadores, e essa somatória, essa sinergia é pouco comum, e nos outros campos essa convivência não existe desta forma, é absolutamente multidisciplinar, plural e fundamental para que esse diagnóstico efetivamente, e a ação concreta, não só o diagnóstico, possa efetivamente acontecer. Eu vou tentar mostrar um pouco isso aí ao longo do que eu pretendo falar para vocês. Vou tentar ficar realmente nos 40 minutos aproximadamente, para que a gente possa fazer aí o debate. Então, me propus aqui a falar dos desafios, portanto, da economia contemporânea brasileira aqui, né? Não dá para a gente olhar a questão da economia brasileira e os desafios do Brasil e da economia brasileira, que são gigantes, né, sem ter uma visão, pelo menos, que seja rápida, não superficial, mas que seja rápida, do cenário no qual nós estamos inseridos do ponto de vista internacional, para que a gente fique todo mundo mais ou menos no mesmo nível e entendendo os desafios que estão sendo colocados. Então, os Estados Unidos são o país hegemônico do ponto de vista econômico. Emite a moeda hegemônica, dá o norte, dá a referência, dá a tecnologia, dá o modo de fazer. Vocês vão fazer um plano para o desenvolvimento de uma empresa, é um business plan nos moldes que são desenvolvidos pelos americanos. Vocês vão usar o celular, o software é americano. Vocês vão usar um computador, o software é americano. Vocês vão discutir quase todas as questões do modo de fazer e de se comportar na sociedade brasileira e mundial. Você tem uma referência nos Estados Unidos extremamente grande. E é a maior economia do mundo, é a que mais influencia
influencia, é a que mais movimenta, portanto, não tem escapatória. Nós precisamos entender minimamente, pelo menos, o que está acontecendo na economia americana. E o que está acontecendo é muito complexo, é muito inovador, é muito sem possibilidade de fazer um backtest para avaliar efetivamente se isso foi feito em algum outro momento do tempo na história da economia americana, para que a gente possa decodificar metodologicamente quais são os impactos que podem ter para nós e para o resto do mundo. Claro, para o resto do mundo também, mas particularmente aqui para nós. E a gente não sabe. Porque nunca teve, vou tomar a liberdade de colocar assim, porque eu não os conheço e não sou americano, tá? Nunca teve um maluco como o Donald Trump conduzindo o executivo dos Estados Unidos. Isso quem diz não somos nós só, são eles, inclusive, hoje. Né? Os próprios republicanos estão envergonhados e estão com uma dificuldade enorme de digerir esse doido que está aí fazendo o que ele está fazendo. Vamos resumir aqui 4, 5 pontos das doiduras dele, porque a gente podia ficar a noite inteira aqui falando desse ponto. Primeiro aspecto que ele fez, que eu estou escrevendo lá, de estímulo fiscal. A economia americana, ela quebrou completamente em 2008 e passou a ter um estímulo monetário absolutamente gigantesco, né, inundando o mundo de liquidez. A alavancagem do Banco Central americano foi da ordem de 1,5 trilhão a 2 trilhões de dólares para 5 trilhões de dólares num hiato de tempo muito curto, com uma taxa de juros negativa tendendo a zero durante um grande tempo. E agora, quase 10 anos depois, nós estamos em 18, eles começaram a arrumar numa direção de colocar a taxa de juros dentro do padrão histórico. O padrão histórico lá é série de 100 anos. Então, a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos, que é a referência disso, os títulos públicos de 10 anos, giram em torno de 5% ao ano, mais ou menos, uma referência histórica média dos últimos 100 anos. Hoje está abaixo de 3 e já subiu porque estava em torno de 2 e a taxa de curto prazo chegou literalmente a 0 e agora está na faixa de 1,5 indo provavelmente para 1,75. No meio dessa história toda, ele foi lá e fez o estímulo fiscal. A economia já estava em pleno emprego, já estava num crescimento grande, já tem um nível de liquidez extremamente gigante e ele foi lá e reduziu os impostos das empresas americanas de uma maneira absolutamente irresponsável, gerando um déficit público lá extremamente forte e gerando uma atonicidade. O mundo inteiro ficou perplexo, falando o seguinte, bom, como é que nós vamos fazer agora? Porque você tem uma competição gigante entre as empresas que tendem a ir para lá, porque, como o Alex narrou bastante, o doing business lá é muito melhor, é muito mais fácil, flui de uma maneira muito mais adequada, pró-mercado, pró-empresário, pró-empreendedorismo e ainda com uma carga tributária bem menor. E o objetivo dele era esse mesmo, era atrair mais empresas para lá, que tinham saído dos Estados Unidos para voltar para os Estados Unidos. Só que à custa de geração de um déficit bastante significativo lá e de um desequilíbrio enorme, e que o mundo inteiro falou, ó, isso aqui é um negócio que não existe, porque ao mesmo tempo que você tem pleno emprego, porque realmente você está lá numa taxa de desemprego, que é o desemprego friccional e tal, você está caracterizado como um pleno emprego, com um crescimento econômico muito significativo, esse ano deve ser próximo de 3, o último trimestre divulgado, o PIB lá cresceu 4,3% para a economia americana, isso é gigantemente grande, gerando potenciais de pressões inflacionárias e um desequilíbrio enorme que pode acontecer ali na frente. Mas o Crush lá, eu vou apelidar ele de Crush aqui, mandou bala, falou, não quero nem saber, vou fazer, essa é a minha campanha, e dane-se o mundo, que eu não estou preocupado com o resto do mundo, eu estou preocupado com o meu umbigo, com aquilo que eu preguei, que eu vou fazer, e etc. No meio de tudo isso, ele mete a guerra tarifária. Tá? Vocês já leram, se não leram, vão ler com certeza. O Adam Smith ensinou lá em 1700 e qualquer coisa, né, que a riqueza das nações, que é o livro principal dele, mostra que o comércio internacional e a capacidade de exportação é que gera efetivamente desenvolvimento econômico, crescimento econômico de longo prazo, etc., tal, como o Alex estava colocando. Quando você põe uma guerra tarifária desta forma, você
desequilibra tudo. Como é que eu vou planejar montar uma indústria de aço num lugar qualquer se amanhã ele pode mudar a alíquota em 80%, que é o que ele acabou de fazer, né? Ou de qualquer outra coisa. Estou citando o aço para citar um exemplo, porque não é uma coisa de capital intensivo, é uma coisa que você não muda, né? Você não consegue mudar uma planta de produção de aço de um lugar para o outro e assim sucessivamente. Então, o mundo vinha sendo desenhado para uma recuperação econômica mundial inteira, pós-crise de 2008, recuperação esta que vem acontecendo. Nós tivemos, no ano passado, provavelmente o maior crescimento econômico do mundo inteiro, de todos os tempos, em período de paz da história da humanidade. Precisa de medir isso de uma maneira adequada, mas se não foi o mais, era um dos mais, por conta, inclusive, dessa expansão monetária, dessa expansão fiscal no mundo inteiro. A gente vai falar de alguns outros lugares, mas também de uma melhora na transação das mercadorias e serviços de uma maneira geral no mundo. O Trump foi lá e rompeu tudo isso. Falou assim, eu ganhei a eleição, eu mando, eu determino, eu faço, numa arrogância e numa irresponsabilidade absurda, né? Colocando, então, essa guerra tarifária, que é um desestímulo significativo ao planejamento de longo prazo e ao crescimento econômico por redução da transação entre as mercadorias e serviços no mundo inteiro. Tá? Muito bem. Como eu já disse, a economia está no pleno emprego, e aí ele usa toda a força econômica americana, o crescimento econômico americano e a moeda dos Estados Unidos, que, como eu já falei, é a moeda hegemônica do mundo, como uma forma absurdamente hostil de fazer o movimento geopolítico que ele entende que é o movimento correto de ser feito. Nós vamos citar rapidamente, o exemplo mais recente disso aí foi a questão da Turquia, porque ele chega lá e diz o seguinte, olha, a Turquia é uma grande produtora de aço vis-à-vis o tamanho daquela economia. E ele diz o seguinte, eu vou tributar, na verdade, tarifar a exportação de aço e alumínio da Turquia de uma maneira absolutamente forte, porque o objetivo dele era induzir que a Turquia tomasse uma posição diferente com o Irã e com a Líbia do que ela estava tomando até dentro daquele momento. Não tem nada a ver com o aspecto econômico. Ele foi lá dar um tiro na Turquia econômico absolutamente da proporção de uma bomba atômica com esse tipo de objetivo. E a bomba atômica explodiu. A lira, a moeda turca, se desvalorizou em 40% e a economia turca entrou em colapso sem qualquer chance de recuperação a curto prazo. Sobretudo porque quem está no comando lá também é um ditador, que é o Erdogan, que é um cara bastante complicado, etc. e tal. Então, obviamente, um tiro desse num sujeito que tem esse tipo de regime de representação política, a sociedade não pode escolher caminhos diferentes para sair dessa situação. Tá? Então, isso ilustra bastante bem, e, por enquanto, ele não mirou para cá, para baixo do Equador. Não mirou porque nós somos insignificantes para ele, e ele não quer saber da gente. Ele mira para o México porque é vizinho. Então, fica falando do muro toda hora lá, fica falando da imigração, das maquiladoras, que foi toda a opção que o México fez, muito errada de alguns anos atrás. Então, as opções de política econômica erradas trazem um ônus para a sociedade e para a população de uma maneira geral absolutamente gigante. O Alex citou aqui as opções de política econômica da Dilma, que nós estamos pagando a conta. Claro que a culpa não é só dela, mas é muito dela. Não há como tampar o sol com a peneira com relação a isso. Os mexicanos fizeram a opção lá atrás de migrar para o arranjo do NAFTA, dentro do acordo de comércio, e desenvolver a sua indústria através das maquiladoras, que eram empresas que simplesmente prensavam coisas para exportar para os Estados Unidos. A hora que os Estados Unidos fecham a fronteira, bom, acabou a economia deles, porque não tem a diversidade, não tem a pluralidade, não tem a complexidade, não tem condições técnicas de competir internacionalmente falando. O Brasil, graças a Deus, está absurdamente longe disso. Em que pese um cenário bem ruim que a gente está vivendo hoje, nós temos uma economia diversificada, nós temos uma economia complexa e nós temos uma economia
muito competitiva em vários setores. Os complexos agroindustriais são absolutamente icônicos e relevantes dentro desse processo. Ninguém compete com o Brasil em nada do que diz respeito aos complexos agroindustriais. É impossível, porque os complexos agroindustriais, a gente ainda consegue competir com essa infraestrutura, essa carga tributária, esse desarranjo horroroso que nós temos aqui. E tem N exemplos de aumento de tecnologia, incorporação tecnológica e aumento de produtividade e eficiência ligada a esse tipo de segmento, que neste tipo de segmento é aberta à economia. Porque a gente consegue absorver tecnologia vinda de outros lugares que incorporam a nós. Não pensem vocês que a produtividade da soja brasileira é exclusivamente Embrapa. Não estou tirando o mérito da Embrapa, de jeito nenhum, não estou maluco com relação a esse ponto. É fantástico o que a Embrapa fez dentro desse particular. Agora, se você não tiver também a tecnologia da Monsanto, a tecnologia da John Deere, a tecnologia da Case, a tecnologia do não sei o quê, você não vai conseguir fazer. E a gente tem crescido de uma maneira absolutamente gigante, por isso que eu estou citando esse exemplo. Nos últimos 10 anos, a produtividade da soja média brasileira mais competitiva passou, em 10 anos só, da ordem de 40 sacas por hectare para aproximadamente 60 sacas por hectare. É muita coisa, gente. É muita coisa. Ninguém jamais pensou na hipótese, nem nós, que nós conseguiríamos fazer isso. Se você olha isso em todos os complexos agroindustriais, você fica um pouco mais animado. Ou seja, há condições de fazer, embora os problemas são absurdamente grandes aí também, né? Bom, não dá para olhar também a realidade brasileira e mundial sem olhar o 2 do G2, né? Nós olhamos os Estados Unidos e temos que olhar a China. A China mereceria a gente gastar aqui um bom tempo, mas eu não vou fazer isso porque a gente quer e deve, e é isso que é importante, falar do Brasil. Agora, a China é um fenômeno na história contemporânea que há 30 anos ela cresce a um ritmo superior a 7, 8% em média ao ano. E ninguém na humanidade conseguiu fazer isso. E não tem democracia lá, não tem liberdade de imprensa lá, não tem internet livre lá, não tem uma série... Eu não estou enaltecendo que essas coisas são boas, de jeito nenhum. Só estou dizendo o seguinte, nós vamos ter que estudar, estudem a China, profundamente, sem preconceito daquilo que está colocado lá. Alguma coisa acontece de diferente naquele lugar ao longo dos últimos 30 anos, que na tendência de longo prazo, que tão bem o Alex nos colocou aqui, eles mudaram a tendência e conseguiram entregar um crescimento extremamente significativo, incorporando no mercado de trabalho aproximadamente, mercado de consumo, mais do que de trabalho, mas também de trabalho, aproximadamente 20, 25 milhões de pessoas por ano, todo ano, por 30 anos consecutivos, numa somatória. Não entra 30, depois sai mais outros tantos. O Brasil, durante o período Lula, aproximadamente os 8 anos, que a gente mudou de patamar em termos de crescimento, em termos de capacidade de consumo, nós incorporamos aproximadamente isso. Ou seja, a China faz há 30 anos, por ano, o que nós conseguimos fazer uma vez só em 8 anos, e depois nós escorregamos para trás, porque a Dilma fez as bobagens todas que fez lá. Então, a gente precisa entender isso, porque é muito complementar a economia chinesa da economia brasileira. Todo o excedente que a gente pode produzir aqui, toda a determinação dos preços das commodities, elas são dadas muito em função da capacidade de compra e do que vai acontecer e do que acontece efetivamente com a economia chinesa, que nós não compramos a tese de jeito nenhum que isto vai ser mudado. Faz aproximadamente 10 anos que eu brigo com os meus colegas que estudam esse assunto e que todos eles ocidentais, os economistas, dizem o seguinte, não, a China agora vai perder o ritmo, não vai conseguir entregar o crescimento, etc. Tal. Ela vai lá, muda alguma coisinha e entrega o crescimento. Ela vai lá, muda alguma coisinha e entrega o crescimento. E agora, de novo, se vocês abrirem os jornais, principalmente os jornais americanos,
Todos eles estão dizendo, sem exceção, que a China não vai conseguir entregar de novo o crescimento desse ano da ordem de 6,5%, que é o que eles se comprometeram. Eu digo a vocês, vamos conversar no final do ano, e eu vou explicar por quê rapidamente. E isso é fantástico para o Brasil, porque cria as condições da gente ter mercado para vender lá. Quanto mais, inclusive, o Trump briga com a China nesse sentido, mais espaço a gente tem, embora não é positivo para nós essa briga. Seria melhor que não existisse, porque o risco disso é absolutamente gigante, gera uma incerteza no mercado internacional que faz com que o custo de capital aumente, sobretudo porque nós temos outros tipos de problema que já tem um custo de capital mais elevado aqui. Mas quando nós vamos trazer capital de fora para dentro, além dos problemas brasileiros, essa incerteza no ambiente internacional faz com que o custo de capital se eleve, e o custo de capital se elevando, você não vai conseguir fazer investimento e não vai buscar a curva de crescimento de longo prazo que a gente precisa buscar, que é o nosso desafio, que é tudo que a gente tem que fazer. Bom, então, é uma visão dinâmica de longo prazo. Eles sempre fazem a revisão de 5 em 5 anos, com metas pragmaticamente estabelecidas, determinados pelo PCC. O PCC deles é outra coisa, é o Partido Comunista, não é o nosso PCC aqui, e isso mostra bastante a diferença, porque se tivesse um PCC igual ao nosso aqui lá, resolve na bala. Eu não estou defendendo isso, não estou maluco ainda, tá certo? Mas é muito diferente, porque a segurança lá efetivamente existe nesse tipo de coisa. E a segurança dos negócios também existe lá, embora a segurança jurídica é bastante diferente da nossa, e ela inexiste se você for para lá sem estar associado a um chinês. É obrigatório, praticamente. Se você vai abrir uma empresa lá, é bom que você esteja associado a um chinês que, por sua vez, esteja associado ao Estado. Então, essa história de que menos Estado é bom, que é a doutrina liberal como um todo, não é a realidade chinesa. A realidade chinesa fez um híbrido dessas coisas, um Estado forte, eficiente, enxuto, mas que tem uma presença extremamente significativa e que é grande, e funcionou durante 30 anos. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse pêndulo aí, ó, sem Estado é melhor, ou com muito Estado é melhor. Não, a virtude está quase sempre no meio termo, e é isso que eu queria passar de mensagem para vocês também. O Xi, que é o presidente, ele mudou para ter uma política de longo prazo, no sentido literal da palavra, mudou o regime de lá, como se fosse a Constituição aqui, para que ele pudesse ser reconduzido ao cargo quantas vezes fosse necessário. Isto, para a realidade ocidental, seria uma atrocidade, uma violência. E eu comungo disso, também sou a favor da alternância de poder, não gosto de um pouco disso, me deu arrepios quando eu vi que o cara estava fazendo isso. Só que, instantaneamente, ele ganhou um poderio muito grande que conseguiu fazer com que ele já começasse a fazer determinadas mudanças na condução da política interna da China, que é um desafio que, para nós, os economistas, é o desafio mais gostoso que a gente pode ter, que é você diminuir um pouco o ritmo de investimento, diminuir um pouco a poupança interna, porque eles têm excesso de poupança interna, e aumentar o consumo interno. A sustentação do crescimento vai ser dado menos pelo investimento e mais pelo lado do consumo. Eles investem há mais de 30 anos, mais de 50% do PIB. A gente, esse ano, não vai conseguir chegar nem a 16%, só para que vocês tenham uma referência de diferença. Isso fez com que, nessa curva de crescimento toda, eles tenham já ultrapassado o Japão pela paridade de poder de compra, e já é o segundo maior PIB do mundo, embora um PIB per capita é baixo, porque, obviamente, tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas ali, até você fazer com que o crescimento atinja todo mundo, é diferente. Mas as gerações vão percebendo claramente o seguinte, e isso tem sustentação política lá para fazer coisas como essa que o Xi fez, que é basicamente o seguinte: eu vivo melhor do que o meu pai viveu, que, por sua vez, viveu melhor do que o meu avô viveu. Quando isso perpassa a sociedade como um todo, e não a camada mais alta só, aí vocês têm sustentação para fazer esse tipo de coisa. E essa é a realidade dos cientistas políticos que analisam isso dentro da China hoje, por isso que demonstram que tem esse tipo de sustentabilidade.
Muito bem. Aumentos absurdamente significativos da guerra que eles têm com os Estados Unidos, e eles têm força para isso, e os ocidentais, os economistas ocidentais, acham que eles não têm muita força para isso. E é isso que eu estou contestando. Tá? Movimentos da ordem de 120 bilhões de dólares aproximadamente, e uma ferramentazinha simples que o mundo inteiro dizia para eles que eles não deveriam fazer e que eles não iam fazer porque isso ia jogar a inflação para cima lá. Eles foram lá e desvalorizaram em 7% a moeda deles para aumentar a competitividade dentro da exportação, porque eles são uma máquina extremamente eficiente de produção e de exportação. Não causou absolutamente nenhuma cosquinha dentro da inflação, não causou problema absolutamente nenhum, muito pelo contrário, a inflação lá está caindo porque as commodities estão caindo, porque o resto do mundo acha que eles vão crescer menos e consumir menos commodities. Portanto, como eles não têm produção de recursos naturais praticamente nenhum lá, ao fazer esse tipo de movimento, que é muito bom para eles, que o resto do mundo acredite que eles não vão continuar crescendo, o preço das commodities cai e o insumo básico da produção deles cai de preço. Isso faz com que eles continuem crescendo ainda mais, porque custa sensivelmente mais barato. Claro, eu não estou dizendo que a China não tem problema. Eu estou dizendo que, do ponto de vista da estratégia deles, conseguem cumprir isso bastante bem. Outra coisa que muito se fala pelos economistas ocidentais é que a alavancagem dos bancos lá é muito grande e a alavancagem das empresas lá também é muito grande. Elas têm uma dívida enorme. A dívida corporativa chinesa, das empresas chinesas, monta quase 2 vezes o PIB, quase 200% do PIB. E claro que isso é insustentável de longo prazo. Só que as pessoas se esquecem, quando analisam isso, que aproximadamente 60% deste valor, e aí se você tirar 60% desse valor, você já coloca mais próximo dos padrões internacionais europeus e americanos, diga-se de passagem, são com aval do governo central, porque foi toda essa política de investimento que aconteceu ao longo desses últimos anos que deu esse crescimento todo. E é yuan com yuan, ou seja, a moeda deles, financiada pelo governo deles, dentro do sistema financeiro deles, que não é internacionalizado. Nenhum de vocês nunca comprou yuan, nenhum de vocês nunca comprou ações de empresa chinesa, nenhum de vocês nunca teve, talvez vocês tenham querido ir lá, ou talvez já tenham tido a oportunidade de ir lá, para visitar, para ver, ou para vender produtos para lá e talvez comprar produtos de lá para cá. Agora, investir diretamente lá, não, nem vocês, nem ninguém, porque não é isso, não é um mercado aberto, não é um mercado internacionalizado, não é um mercado que funcione aos moldes do padrão ocidental. Consequentemente, isto é resolvível dentro de uma reunião de 7 chaves com o Banco Central de lá. E, portanto, não consigo acreditar que, mesmo com essa alavancagem, vão efetivamente entrar numa situação de colapso de financiamento sem conseguir dar sustentação a isso. Bom, então, estamos acreditando efetivamente que eles vão continuar crescendo num ritmo de pelo menos 6,5%. Vocês devem ter ouvido falar lá atrás, não, mas eles cresciam a 8%, 9%, caiu para 6,5%. É uma questão matemática, gente. A base é muito maior, então eles estão crescendo num ritmo muito, muito forte, mesmo sendo um percentual maior, porque está sobre uma base muito maior. Na Europa, aí sim a gente tem um bocado de problema mais significativo que a gente tem que olhar. A Europa é uma parceira importantíssima do Brasil pela complementariedade também da economia, pela influência que tem sobre nós, inclusive genética. 99% de vocês aqui têm algum sangue europeu, inclusive eu, nas veias, e assim por diante. Então, não tem como ser diferente e tem impactos realmente muito importantes na economia mundial e particularmente na economia brasileira. Eles têm uma dificuldade enorme de resolver esta bobagem que o Cameron fez na Inglaterra, que foi propor a discussão do Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. Ele propôs isso porque a Inglaterra estava crescendo de uma maneira muito forte e ele achou que ele ia ganhar o plebiscito e se perpetuar no poder, porque simplesmente ele ganharia o plebiscito porque ninguém queria sair da zona do euro. Lendo engano, porque as pessoas de Londres, claro que não queriam sair, votaram contra, mas o interiorzão da Inglaterra é muito semelhante
semelhante ao que elegeu o Trump lá, e por isso que a gente precisa tomar cuidado com os processos eleitorais, porque nem sempre o que a pesquisa indica é o que efetivamente vai acontecer. E aqui está um exemplo internacional gritante disso, e aí ele perdeu a eleição e o mundo está observando esta questão do Brexit, que não consegue ser resolvida. A primeira-ministra lá hoje ela é totalmente voltada para isso, ela quer efetivamente fazer esse movimento, mas ela simplesmente não consegue. É um divórcio que não consegue ser feito. A economia inglesa está longe de ser trivial para poder fazer pouco efeito dentro da economia da Europa como um todo, e particularmente porque vai influenciar, se isso for mal feito, dentro da própria flutuação do euro, que é a moeda do outro lado, que é muito forte e que traz consequências na área de mercado de capitais e de custo de capitais de uma maneira geral. A Turquia, nós já falamos, estamos citando aqui, obviamente não faz parte do euro, assim como a Inglaterra não faz, mas está na Europa, faz parte desse jogo, tem influências extremamente importantes e pode pipocar uma série de outras Turquias que não vão ser resolvidas à maneira que foi resolvida a situação da Grécia alguns anos atrás. Aliás, o plano da Grécia foi concluído definitivamente, por coincidência, ontem, foi o maior empréstimo internacional da história de um país que foi bem sucedido, porque era uma economia relativamente pequena e que precisava ser acudida para não explodir o euro, porque a saída da Grécia naquele momento traria como consequência uma sinalização que outros países também sairiam do euro, e principalmente a França, que estava doida para sair do euro, para se livrar dessas amarras de uma moeda única, que tira muita flexibilidade de política econômica e é muito difícil de você conduzir um país dessa forma. O que inverteu a tendência dentro da França foi exatamente a eleição do Macron, que era um cara que veio do mercado financeiro, que tem uma linguagem direta com a Angela Merkel e, consequentemente, com a Alemanha, e que reverteu tudo a partir daquela eleição. Então, uma eleição reverte coisas não só em um país, como é o caso da França, como no euro inteiro. Se vocês observarem no longo prazo, a curva do euro e o comportamento das economias e de mercado de capitais na Europa, pré e pós a eleição do Macron, muda substantivamente da água para o vinho em função de dar um eixo de continuidade à existência do euro, porque naquele momento estava sendo discutido que o euro tinha que acabar, e algumas pessoas extremamente relevantes, com pensamentos bem complexos e de bastante conhecimento, defendiam efetivamente que aquilo não tinha dado certo e que teria que acabar. Isso está fora de cogitação hoje, estou mostrando para vocês, porque nós vamos falar de eleição daqui a pouquinho, estamos vivendo essas incertezas todas aqui no Brasil, como esse negócio muda as coisas da água para o vinho. E na zona do euro, você tem também um endividamento gigantesco, que é a Itália. Essas semanas, pela queda de uma ponte lá na Itália, que é basicamente por concessão, e aí deu problema naquela empresa que é dona daquela concessão, da queda daquela ponte, que trouxe como consequência uma subida da taxa de juros nas treasuries italianas absolutamente gigantesca, que continuam extremamente alta. Então, mostra um desequilíbrio muito grande. É a mesma moeda, a taxa de juros da Itália hoje é 10 vezes maior do que a taxa de juros da Alemanha, sendo a mesma moeda. Isso é absurdamente insustentável, são placas tectônicas implodindo debaixo do subsolo para gerar, sabe lá Deus o quê, mas alguma consequência muito significativa pode gerar, então tem uma estabilidade muito grande. Em contrapartida, a Alemanha, que vai perdurando dentro deste modelo, pela eficiência que tem, pelas reformas todas que fez lá no passado, a semelhança das reformas que nós precisamos fazer aqui. Eles fizeram com Schröder lá, quando era primeiro-ministro, a reforma trabalhista, depois fizeram a reforma da Previdência, depois fizeram todo o mecanismo de mudança de eficiência do Estado alemão, e isso trouxe uma dinâmica completamente diferente numa economia que já tinha um nível de formação de mão de obra pela qualidade da educação absolutamente diferenciada e que vem colhendo frutos muito significativos, gerando aí agora, este ano, a bagatela de 300 bilhões de dólares de superávit em conta corrente, que é 7,8% do PIB deles. Também é insustentável. Notícia boa
demais em economia é insustentável. E é o que a gente chama do dilema alemão. A Itália colapsando, a Espanha com uma dificuldade enorme, a Grécia saindo do buraco, a Turquia do outro lado lá, e a Alemanha navegando em mares extremamente tranquilos, etc. Tal. Não tem muito como você participar de um mesmo bloco, independente de ser euro ou não euro, ou ser zona de convergência econômica ou não, você vai ter uma série de dificuldades ali. Bom, esse é um ambiente internacional. Muito resumidamente, eu não coloquei a Latinoamérica, porque a Latinoamérica está cheio de problemas parecidos com os nossos, e a gente ia gastar muito tempo. Então, vamos olhar aqui, dentro desse cenário, as questões do Brasil hoje. E eu vou passar um pouco mais rápido em alguns dos pontos que o Alex já abordou e que, de alguma forma, a gente vai convergir. Eu só vou destacar depois um pequeno ponto que a gente vai divergir um pouco no final, para a gente poder debater com vocês, né? Então, eu estou chamando aqui Brasil uma somatória de incerteza, porque, como ele colocou muito didaticamente, muito bem, a gente tem uma somatória de problemas lá que são problemas bem antigos, que são problemas de tendência de longo prazo, que a gente já resolveu alguns deles, né? Mas a incerteza que a gente vive hoje pode fazer com que a gente fique parado e não consiga completar a resolução desses problemas, ou pode ser até que a gente volte a ter os problemas que a gente já resolveu. Vamos enumerar os problemas que a gente já resolveu do ponto de vista macroeconômico. Hoje a gente vive com uma inflação civilizada. A inflação brasileira hoje, que está navegando próxima de 4%, se você trabalhasse com as mesmas sistemáticas, que as sistemáticas internacionais de observar isso, por núcleo, etc., você ia dizer que nós estamos com uma inflação bem próxima do que é a inflação da meta europeia, porque o nosso índice ele é diferente a forma de calcular, a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a alguns minutos. Então, nós estamos com uma inflação extremamente civilizada hoje. Tão civilizada e ancorada do ponto de vista das expectativas que, nas últimas reuniões do Conselho Monetário Nacional, ele abaixou a meta inflacionária para os próximos 3 anos, como a gente vai ver aqui. E estamos, sem nenhum artificialismo, com a menor taxa de juros da história contemporânea brasileira, 6,5% de Selic e taxa de juros real navegando aí abaixo de 2% ou ao redor de 2% aproximadamente. Isto, a taxa de juros é o custo do dinheiro e traz como consequência o custo do capital. Então, a gente trouxe inflação para baixo, custo do capital para baixo, com segurança disso para frente. Mesmo com toda essa incerteza, a expectativa inflacionária não acelerou, a expectativa inflacionária não teve grandes problemas e a gente está muito confortável com relação a esse ponto, né? Também estamos extremamente confortáveis com outro problema que nós resolvemos, a gente vai ver os dados daqui a pouco, estou não mostrando de propósito, tá? Para que a gente organize a nossa cabeça primeiro para olhar os dados depois, tá? Que é a parte externa da economia brasileira. A gente tem hoje uma exportação maior do que a importação, que é o superávit da balança comercial, extremamente significativo, tá? Da ordem de aproximadamente 50 e poucos, 60 bilhões ano, mais investimento estrangeiro direto desta ordem de grandeza também, que faz com que o nosso déficit em transações correntes seja próximo de zero, quase zero hoje, né? E com uma reserva internacional de 375 bilhões, 380 bilhões de dólares, mais ou menos, é praticamente a maior reserva internacional do mundo sobre vários aspectos que você vai olhar. Menor do que a da Alemanha, claro, pelas razões que a gente acabou de olhar, mas maior até sobre determinada forma que você for olhar, que é o tamanho do comércio internacional, o tamanho da dívida externa, etc., etc., maior até do que da própria China, por exemplo. Então, assim, estamos exuberantes do ponto de vista externo, e isso é absolutamente importante. O Brasil viveu até o meados início desta década, tá? De uma maneira assim
muito, muito selvagem, com problemas ligados às transações correntes e ao déficit externo que a gente tem. Vocês cansaram de ouvir falar da dívida externa brasileira. Até a Igreja Católica, uma vez, fez um negócio para dar calote na dívida externa, porque caiu na bobagem dos economistas de esquerda que o bom era dar calote, como se dar calote fosse uma solução absolutamente maravilhosa. Eu sou católico, viu, gente? Não se preocupem com isso, não. Mas o padre não tem que se envolver nisso. É um assunto um pouco mais complicado para ele se envolver dentro dessa história. E vocês vão ver, né, viram vários candidatos, várias pessoas defendendo esse tipo de postura. Nós vencemos essa etapa, a gente não tem esse problema. A desvalorização cambial que a gente está vivendo agora é em função das expectativas pelo problema internacional, por um lado, mas principalmente pelo problema da incerteza eleitoral, por outro, que beneficia a economia brasileira do ponto de vista da aceleração da exportação e da redução da importação, dando mais competitividade às empresas brasileiras de uma maneira absolutamente natural. Porque também, como o Alex falou muito bem, a proteção que se faz aos setores aqui através do protecionismo de barreira à entrada de uma economia fechada, que foi o que ele falou, é um horror para a produtividade. Você não expõe a empresa brasileira à competição, à inovação, à melhoria de processos, de tecnologia, de forma de gerir, etc., porque não precisa. Eu vou literalmente falar explicitamente, estamos dentro de uma universidade, temos que falar. Tem um candidato a governador de São Paulo que ficou defendendo vender energia abaixo do preço do custo, usando a televisão com o sistema S para divulgar isso. E é isso que nós temos que condenar como sociedade. Não estou nada contra a pessoa, não. O que eu estou dizendo especificamente é que um líder empresarial, presidente da Fiesp, que vem dizer para vender um insumo abaixo do custo, sendo que as coisas que ele é empresário, é a mesma coisa que um jornalista dizer que é a favor da não liberdade de imprensa. Então, isso a sociedade não pode aceitar. Nós precisamos viver dentro das estruturas de custo adequada. O produto tem que ser vendido com liberdade, com economia aberta e acima dos custos. Vamos pegar outro exemplo, que esse é mais fácil até de ilustrar. Na nossa região aqui, o artificialismo da prática de preços da Petrobras durante o período Dilma moeu as usinas de açúcar e álcool aqui da nossa região. Várias delas estão em recuperação judicial por conta disso. Né? Também tem incompetência na gestão lá, também tem outros tipos de dificuldade, mas um dos pontos principais é que ficou durante 7, 8 anos com o preço da gasolina abaixo do custo, sob o sacrifício da Petrobras, que perdeu, naquele período, mais de 120 bilhões de reais com essa história. É inaceitável um negócio desse, porque aí detona todo o restante, detona a iniciativa e detona o funcionamento das coisas. Preço relativo não pode ficar fora do lugar. E hoje, no Brasil, não tem nenhum preço relativo fora do lugar. É outra notícia boa. Além da inflação estar baixa, não tem preço relativo fora do lugar, nem o preço do dinheiro está fora do lugar e nem ele está artificialmente baixo, que é a própria taxa de juros, como a gente está falando. Então, tem um monte de coisa boa aqui na história. O que temos de coisa ruim? Nós temos a situação das finanças públicas, como foi também amplamente colocado aqui. Vou passar nos slides rapidamente, a gente faz um zoom na questão das finanças públicas, que é o grande problema que a gente tem. O Brasil, literalmente, do ponto de vista do Estado, na verdade, quando nós estamos falando de Estado aqui, nós estamos falando das 3 esferas, né, União, Estados e municípios, acabou o dinheiro, gente. Não adianta ter ideologia de que achar que tem que ter mais Estado ou menos Estado. O Estado não tem dinheiro. A União não tem dinheiro, o município não tem dinheiro e os estados não têm dinheiro. Pega como exemplo icônico o Rio de Janeiro. Acabou o dinheiro, não pagou o salário dos funcionários, não pagou previdência, não pagou nada. Esse ano não vai pagar Minas Gerais. Já está nos jornais hoje que o governo federal teve que bancar um empréstimo que ele era avalista junto ao Banco do Brasil para o estado de Minas Gerais. O governador de Minas Gerais, que é do PT, candidato à reeleição, falou explicitamente, contrário do programa que está sendo proposto pelo Pockmann, que é o economista que está elaborando o principal programa lá do PT, sabe lá Deus quem é que vai ser o candidato, aparentemente Haddad, que ele diz o seguinte: nós somos contra a Previdência, a mudança da Previdência agora, porque isso não é urgente, etc. Tal.
O governador de Minas disse explicitamente, como você é contra? Eu não consigo pagar o sistema previdenciário de Minas Gerais nem esse ano, não vou pagar. Então, é isso que a sociedade precisa enxergar e que vocês precisam olhar, analisar e formar opinião, a de vocês, não a minha, claro, né? Mas em cima dos dados factuais, daquilo que é o número e aquilo que efetivamente é a verdade. E a verdade é, acabou o dinheiro. Vocês vão ver a curva da dívida, o Alex já mostrou o número, vou mostrar a curva inteira da dívida. Então, se não tem dinheiro, nós temos que mudar, né? Não tem dinheiro dentro do Estado, porque todo o resto vai bem. O único problema macroeconômico que nós temos, que não é trivial de ser resolvido, é a questão da fragilidade financeira do setor público. Um nome lindo de dizer, acabou a grana, velho. Não tem conversa, não tem dinheiro. Então, você tem que fazer de uma outra forma. Aí a sociedade tem que discutir o seguinte, ó, se você não vai fazer a reforma previdenciária, e o que é a reforma previdenciária? É tirar os benefícios de quem ganha muito. Os corporativos dentro dos funcionários públicos, principalmente do judiciário, mas não exclusivamente, que ganham um caminhão de dinheiro e se aposentam com valores integrais, de um lado. Do outro lado, fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. A minha esposa, que é da minha idade, pediu aposentadoria esse ano e ela tem tempo para isso. É um absurdo isso. É inaceitável isso. Ela tem 54 anos de idade e vai se aposentar. Ela tem uma saúde de ferro, ela vai até 90 anos, e vocês vão ficar pagando ela de 54 até 90. Vocês têm que dizer o seguinte, eu não aceito isso. Eu sou a geração que não aceito isso. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque a mulher do Nelson não vai ficar sendo sustentada por mim. Divirtam-se. Essa que é a verdade. É assim que a gente tem que enxergar as coisas como elas são. Manda ela trabalhar mais 4, 5 anos, ela é forte, pô, ela aguenta. Entendeu? E se não aguentar, é problema dela, ela que se vire, não é problema de vocês, porque vocês que vão pagar essa conta. Bom, vamos entrar rapidamente aqui. A gente tem uma previsão aqui de um crescimento ainda para esse ano muito acima da média dos outros analistas, que estão trabalhando com um número na próxima a 1%, 1,5%, o foco está na casa de 1,5%. Nós estamos prevendo para esse ano algo de 2,1%, porque a área de serviços está respondendo de uma maneira muito mais rápida. Nós não queremos necessariamente acertar o número, eu não sou mágico, tá? Mas os dados de serviços vêm vindo muito mais forte e os dados todos foram absolutamente turvados por uma ruptura na série que houve com a paralisação do sistema de transporte com a greve dos caminhoneiros. Então, aquilo tem uma ruptura muito forte e você não consegue efetivamente conseguir modelar com razoável grau de segurança para enxergar. Agora, o que é importante é que a curva de crescimento está acontecendo e mesmo com a incerteza do ambiente eleitoral, que é gigante, essa incerteza, mesmo ela sendo gigante, ela tem uma velocidade de dissipação do tamanho da velocidade da eleição. Ou seja, no fim de outubro acabou a incerteza. Isso é importante vocês terem claro na cabeça. A gente pode ter a certeza de que veio uma coisa ruim, mas a incerteza não existe mais. E isso em economia faz uma diferença absurda, porque o sistema econômico ele consegue se organizar quando ele sabe o que é, mesmo que a notícia seja ruim. O que ele não consegue lidar é com o que ele não sabe o que será. Então, a partir do final de outubro, a gente sabe quem ganhou a eleição, a gente sabe quem é o Congresso, a gente sabe quem são os governadores, e aqui vem uma outra coisa muito diferente. O governo Temer tem um monte de defeitos, tem algumas virtudes do ponto de vista das reformas que conseguiu fazer, mas tem uma outra virtude. Ele ensinou o brasileiro que é possível você ter um presidente da República que faz as reformas e que não é mais o cara. O Brasil tem a mania de ter o cara. É o Neymar que vai ganhar a Copa, senão não ganha a Copa. Aí o Neymar não joga, não ganha a Copa. Tá certo? Então vai ter o presidente da República. Não, é o Congresso que vota as reformas. Não é o presidente da República. O presidente da República é o cara menos importante que tem dentro desse contexto. E a gente só fica discutindo o presidente da República. Vocês tinham que discutir quem são os senadores. Vocês tinham que discutir quem são os deputados. Esses caras é que vão votar as reformas. Não são... Claro que o presidente da República é importante.
Claro que a gente vive num regime de presidencialismo de coalizão, que ele tem mais de 30 mil cargos para nomear lá, que tem um monte de coisa que joga um jogo muito sórdido, que é um jogo partidário, que o Brasil está conseguindo progressivamente mudar por desnudar esse cobertor todo de coisa podre que tem ali embaixo, em qualquer esfera. Não adianta a gente vir com conversa fiada. Aqui, em Ribeirão Preto, os 2 últimos prefeitos estão presos. Entendeu? Vai falar mais claro do que isso? Ou não? E nós estamos numa cidade civilizada, que tem uma Universidade de São Paulo, que tem imprensa livre, que tem classe média alta, que tem dinheiro, que tem tudo. Então, não tem muito que ter ilusão com relação a esses pontos. Qualquer esfera tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque o sistema está errado, a forma de fazer está errada. E a gente tem a oportunidade agora, como sociedade, de ir mudando isso. Claro que demora um tempo a mudar. Eu não acho que vai mudar tudo a partir da eleição, mas tem indicadores muito importantes que podem acontecer a partir desse processo. E o sistema, como ele é podre, ele vai se protegendo dessas mudanças. Se vocês se atentaram bastante, o mecanismo de financiamento de campanha, que não pode ter mais, pela lei, dinheiro de pessoa jurídica, porque o dinheiro de pessoa jurídica, por que a pessoa jurídica dá dinheiro para uma campanha? Para ela se beneficiar no futuro. Eu estou comprando aquele cara, quando eu estou dando dinheiro, explicitamente. Agora não pode mais, só que vai com o dinheiro público. E aí os caciques dos partidos é que determinam que o dinheiro vem para eles. Portanto, a renovação no Congresso esse ano vai ser, infelizmente, muito menor do que deveria ser, mas não vai ser nula. Nós vamos ter lá uns 30% aproximadamente, na minha opinião, a gente está acompanhando isso muito de perto, de renovação dentro do Congresso. Qual é a renovação que a gente vai ter dentro dos estados? É gigante. Em todos os estados. Isso é muito importante. O orçamento dos estados é realmente o segundo maior fator de geração de dinâmica na sociedade como um todo. Pega, por exemplo, o estado de São Paulo, é absolutamente gigante. Só as 3 universidades têm um orçamento gigante, para citar um exemplo dentro do ensino superior, e assim sucessivamente. Então, a gente tem realmente mecanismos que nos faz acreditar que há uma evolução lenta, mas em construção, e que não depende de você ter o cara ali, porque não, ó, precisava ser o Bolsonaro, ou precisava ser o Haddad, ou precisava ser Deus. Deus não vai se meter nessa encrenca, porque é muito grande para ele, coitado. Bom, a gente está projetando, então, uma curva de crescimento que faz com que, em função de a gente acreditar em alguma renovação do Congresso, nesse estresse gigante de finanças, principalmente nos estados, e os governadores influenciam o Congresso mais do que o presidente da República, que existe, sim, uma possibilidade pequena, é verdade, mas uma possibilidade concreta da reforma da Previdência ser aprovada ainda dentro deste ano. E por quê? Por uma questão política. Ninguém quer votar pela reforma da Previdência, porque mesmo com isso que eu estou dizendo aqui num ambiente como esse, é uma reforma impopular. E quando você acabou a eleição, o cara que está saindo, ele topa, na verdade, negociar dentro de um arranjo político para votar alguma coisa impopular. Ele já perdeu a eleição. Ele está puto com o eleitor dele, porque o eleitor dele não votou nele. Então, ele desconta no eleitor dele, aprovando uma reforma, que é extremamente positivo. Às vezes, faz o mal pelo bem. Quando a mãe puxa a orelha da criança para a criança fazer determinada coisa, se não puxa muito, é bom. Essa história de mãe que não dá umas topinhas na bunda não funciona, na minha opinião, funciona sim, é importante sim. Claro que eu estou brincando aqui um pouco com as coisas. Então, há uma possibilidade concreta de ter coisas desse tipo. Está pronta a reforma tributária. Quem desenhou a reforma tributária brasileira como economista é o Bernardo Api. Entre pela internet, vaga, colega de vocês, economista formado pela USP de São Paulo, foi meu colega de mestrado, um cara absolutamente brilhante, costurou tudo politicamente, está absolutamente pronto. Isso não significa que vai ser aprovada, mas, como é um assunto que nenhum deputado entende, que nenhum senador entende, e é a questão de simplificação, não é de redução de carga, vai pelo IVA, tá certo? Está pronta lá, e isso tem uma alta probabilidade de ser votada, se não necessariamente no final desse ano, talvez no início do próximo ano, porque aí tem uma resistência menor. A questão principal da reforma tributária é, dentro do Pacto Federativo e da questão
dos impostos estaduais, principalmente do ICM, com uma probabilidade enorme, através das eleições e da situação financeira extremamente fragilizada e sob tensão que os governadores estão, eles vão ter que sentar na mesa com a União para negociar, e aí é a oportunidade de negociar e fazer a reforma tributária avançar. Com a reforma tributária avançando, com a reforma previdenciária avançando, você criou a linha de longo prazo de resolução da fragilidade financeira do setor público. Ela não vai se resolver em 2019. Ela dá um sinal que a partir de 2020, 2022, etc. e tal, isso não acontece. Com esse cenário de base, que é um cenário difícil, mas possível, porque a sociedade quer isso e porque há os indicadores que empurram a gente para um cenário como esse, nós estamos projetando lá, então, um crescimento de PIB que todo mundo chama a gente de louco para o próximo ano já, mais próximo da linha, que é a linha de tendência, que é o PIB potencial, que está alinhado com aquilo que o Alex também nos brindou. Isso aqui é para mostrar um pouco rapidamente para vocês, a minha apresentação vai ficar aí, quem quiser fica à disposição, tem as fontes todas, a gente só organiza esses dados, caso que a gente não gere esses dados, é a questão da confiança na economia como um fator de indução desta recuperação do crescimento. Percebam que a confiança... Não estou sabendo usar direito isso aqui, mas, enfim, a confiança do consumidor ali melhorou bastante, aí ela cai com a greve dos caminhoneiros, né, de uma maneira forte, agora começa a recuperar de novo. Nos serviços, a mesma coisa. Isso aqui é a greve dos caminhoneiros, aí a coisa começa a mudar aqui. A confiança no comércio já estava acima da linha e começa a desacelerar por conta disso, agora começa a andar de novo, e a confiança da indústria também. Então, por isso que a gente trabalha com esta dissipação da incerteza para o último trimestre, porque a eleição acaba em outubro, é que a gente está com um cenário de um crescimento econômico para esse ano que não tem nada de bom. Tá? Algo em torno de 2% não é bom para o Brasil. Nós temos aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil, ou desempregadas, ou subempregadas, ou em estado de desalento, como foi o dado que foi divulgado recentemente aí pelo IBGE. Então, crescer 2% não é absolutamente nada maravilhoso, muito pelo contrário, é motivo de tristeza ainda. Agora, a gente vinha de um decréscimo, de queda, que tivemos uma recessão muito forte, para uma reversão nesse sentido. Já falamos sobre isso, que é a taxa de juros, tá? E mostrar aqui um pouco mais aberto o que eu estava falando dos preços relativos e da inflação. Essa barrinha do meio, o 4,48, é a inflação dos últimos 12 meses pelo IPCA. A meta é exatamente 4,5, nós estamos em 4,48, portanto, cravado no meio da meta, tá? E teve uma subida, porque ela estava navegando na faixa de 3 e até um pouco abaixo de 3, que é o piso da meta inflacionária, que dá aquela inflação europeia que estava falando para vocês, saltou da ordem de 3 para a ordem de 4,5, por conta exatamente da greve dos caminhoneiros, que explodiu o preço dos alimentos, porque simplesmente teve que jogar fora o leite, matar o frango lá antes de ficar pronto, e não chegou a mercadoria na gôndola final. Como esse negócio faz uma corcova e ele começa a dissipar, ele está dissipando e tem uma queda bastante importante acontecendo aí agora, e a gente acha que a inflação pode fechar esse ano abaixo de 4 lá, dentro desse ano, que é um número bastante bom, lembrando que a meta é 4,5. E ali, aquele 11,33, é exatamente os preços administrados, que foi ainda o processo de recuperação dos preços relativos que estavam desalinhados. Aqui tem muito de óleo diesel, que deu exatamente o problema da greve, aqui tem muito de ônibus urbanos, aqui tem gigantemente energia elétrica, que também a Dilma destruiu o setor elétrico de uma maneira absolutamente acachapante, e aí você teve que consertar tudo, então hoje a gente paga uma energia elétrica muito mais cara do que deveria, porque você está recuperando os problemas que tiveram no passado, uma série de fundos que existem dentro desse sistema para poder regular a geração, a distribuição e a transmissão de energia dentro desse sistema. Isso está razoavelmente bem alinhado, tem um potencial para subir um pouco mais, porque o regime pluviométrico está pior esse ano, está chovendo menos, e, consequentemente, se isso se confirmar dessa forma, você tem que produzir uma energia muito mais cara, que é a energia através de queima, de óleos e etc., tal, que custa muito mais caro. Embora o Brasil está andando numa velocidade muito forte
forte na geração de outros tipos de energia que já são extremamente competitivas, particularmente a eólica, que numa simulação que a gente está fazendo lá, a gente vai chegar como algo em torno de 30% a 33% da matriz energética total brasileira até 2025, vindo de eólica. É muita coisa que nós praticamente partimos do zero há 5 anos atrás, aproximadamente. Eólica e fotovoltaica, mas a fotovoltaica representa mais ou menos 1% da matriz hoje, e ela vai dobrar, que não é pouca coisa, mas vai para 2%, então, olhando pela matriz como um todo, ainda é relativamente pequena. Mas você vê lá que, embora a inflação está em 4,5%, né, os administrados estão em 11,33%. E assim mesmo, um está dentro do outro, claro. Como os administrados agora estão alinhados, eles tendem a ficar um pouco mais parados, por isso que não tem perspectiva de aceleração inflacionária significativa para frente. Aqui é a demonstração muito detalhada e matemática disso que eu acabei de falar para vocês, que é todo o processo de recuperação do preço vis-à-vis o preço internacional dos combustíveis de uma maneira geral. Estou botando aqui gasolina e óleo diesel, mas também vale para QAV, que é o que era zona de aviação, gás e etc. Vocês se divertem com isso depois, por favor. A criação de vagas de empregos, como a gente tinha dito, embora ela tenha uma recuperação bastante forte, né, que o gráfico mostra de uma maneira muito clara, dado o tamanho do desemprego, são aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas. Quando eu falo de 30, é porque elas estão com subemprego ou em estado de desalento, e aí o número é muito maior. Mas o número clássico, né, do IBGE de demonstrar desempregados é da ordem de 13 milhões. Se a gente vai conseguir gerar algo em torno de aproximadamente 1 milhão a 2 milhões por ano, que é o ritmo que nós estamos andando aí hoje, nós vamos demorar ainda, grosso modo falando, uns 7, 8 anos, porque algum nível de desemprego existe na economia, em qualquer economia do mundo, até para servir como exército de mão de obra, para poder lubrificar o funcionamento adequado aí da economia, ou as pessoas que simplesmente não querem trabalhar por alguma razão, ou não têm condição mínima de trabalhar, que é muito mais triste. Eu só quis mostrar que, embora isso está numa recuperação bastante forte, nós estamos muito longe ainda, que é a parte do resgate do potencial, da necessidade social, mas também do potencial de consumo, que enquanto você não tem uma melhoria nesse nível de emprego mais rápido e mais sustentável, você tem mais dificuldade de recuperar o consumo e, consequentemente, pelo lado do consumo, o PIB vai andando mais devagar. Aqui está a história das contas públicas, que a gente via vendo que nós gerávamos superávit lá, como o Alex e eu destacamos. A partir desse período de 2008, a gente passou a não, desculpa, de 2015, a gente passou a não, 2014, né, quando entrou na recessão, passou a não gerar mais, tá? E aí, olha o que acontece com a dívida, tá? Os 77. Então, isso aqui que mostra que acabou o dinheiro. Não tem mais como andar isso. E essa curva ela é exponencial, como está claro, e ela vai piorando a cada momento se a gente não reverter. Qual é o jeito mais barato de reverter? Não deixa a minha mulher se aposentar. Lembrem disso. É a única maneira de reverter isso de uma maneira mais barata. Ao que eu chegar em casa, ela vai me bater, mas tudo bem, faz parte da vida. Aqui é mostrar um pouco a questão do câmbio, como a gente vinha mostrando. Mesmo com essa desaceleração do câmbio, que a gente, desculpa, essa aceleração da taxa de câmbio que a gente está vendo hoje, que é mais pelas expectativas e pelo jogo do mercado financeiro do que dos fundamentos econômicos. Nós estamos ainda muito longe do pico que teve lá, que a gente está mostrando na série de longo prazo, 110 contra 171. Né? E este nível de taxa de câmbio que tem hoje, com este comportamento do mercado internacional e posicionamento do Brasil, cria condições, sim, através da exportação, de gerar um pouco mais de dinâmica na atividade econômica, consequentemente de ter um crescimento econômico, que é aquilo que a gente está vendo aqui. Então, os dados da balança comercial, que caíram um pouquinho na ponta final, por causa de algumas importações grandes que foram feitas lá para a indústria de petróleo e gás, porque, finalmente, tiraram essa bobagem do componente brasileiro na importação de insumo para plataformas, etc. Porque
porque o Brasil não tem condição de produzir isso, era obrigatório que fosse produzido aqui internamente, montaram meia dúzia, literalmente falando, mais grandes, de estaleiros brasileiros para a produção dessas plataformas, que não tem eficiência, que não tem nem engenharia naval mais, que não tem qualificação técnica, todos eles quebraram. Então, é esse artificialismo desse tipo de política que a gente está falando, que não é uma coisa sustentável ao longo do tempo. Mas, mesmo assim, é um nível bastante alto que a gente consegue chegar. Transações correntes que eu mostrei para vocês, num nível absurdamente tranquilo, e não tem nem o economista mais pessimista que vocês podem ler e ver e achar brasileiro ou não brasileiro, analisando a economia brasileira, que vê um crescimento um pouquinho maior daqui. Porque a gente está recebendo, na verdade, investimento estrangeiro direto. Com essa incerteza toda, com esse ambiente político, com essa corrupção, com essa nojeira que a gente está vivendo aqui em termos históricos, recebemos nos últimos 12 meses de investimento estrangeiro direto 64 bilhões de dólares, é o terceiro maior país do mundo em recebimento de investimento. Ou seja, quem não acredita na gente somos nós. Porque os outros não só acreditam, como quando vem a oportunidade, trazem o dinheiro para cá. Ou seja, temos que fazer a lição de casa, de avançar com essas reformas, enfrentar o déficit público efetivamente para valer, porque aí você tem uma alta probabilidade de ter um verdadeiro catch-up em termos de recuperação da atividade, que traz como consequência um outro tipo de estímulo, que aí sim, você vai buscar o eixo de longo prazo que o Alex colocou. Mas para buscar o eixo de longo prazo, você tem que ter alguma dinâmica que te dá uma acelerada, porque senão você fica no desalento, que é aquilo que está uma parcela da população. Dá aquele desânimo tão grande que você não gera um fato efetivamente, ou o despertar do animal spirits, como disse o Keynes, para você fazer com que as pessoas invistam, que as pessoas façam empreendimentos, que as pessoas efetivamente avancem na economia. Precisa ter uma espiral positiva que leve esse movimento. O que tende a ser espiral positiva? Se você fletar minimamente para baixo aquela curva do déficit público lá, ou do tamanho da dívida, né, do déficit público para gerar superávit e, consequentemente, do tamanho da dívida, mesmo que ela seja em longo prazo, vai chover investimento aqui, interno e externo, sobretudo se for sustentável. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.